Beleza, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um dos recursos que eu acho mais interessantes aqui no Windows Mobile, o WinDev Mobile, em que veja só, bom, primeira coisa, vocês já viram que eu consigo estar trabalhando aqui para iOS, para Android Application, coisa show de bola, né? Mas, pessoal, existem algumas peculiaridades, porque, por exemplo, iPhone, iPad, ele tem alguns recursos que de repente não vai ter lá no Android, certo? Como também não vai ter lá no Windows Phone. Então, como também eu tenho um recurso que tem no Android que de repente não vai ter lá no Windows Phone ou no sistema da Apple. Ou tem um recurso lá do Windows Phone que não tem nos outros. Então, por exemplo, como é que eu faria para que, se eu clicasse em um botão, se eu tivesse com Android, ele fazia uma coisa, se eu tivesse com um iPhone, ele faria outra, se eu tivesse com Windows Phone, ele faria outra. Então, você tem como, pessoal, fazer com que ele execute um código específico de cada sistema. Isso é uma coisa muito interessante, ou seja, poderia programar internamente no mesmo botão um código que executar só se estivesse usando o Android, um outro que iria executar só se estivesse usando o iOS e um outro que iria executar somente se estivesse usando o Windows Phone, certo? Então isso é uma coisa realmente muito legal mesmo. Então o que seria? Imagina que eu tivesse aqui, eu vou criar aqui uma nova janelinha aqui, ó. Tá aqui pegar uma em branca mesmo, é só para teste aqui. Até vou salvar aqui o nome de Target Code, que vocês já vão entender o que é isso aqui, Target Code, certo? Olha só, pessoal, que legal que é isso daqui. Deixa eu pegar esse cara aqui, e vou trazer para ele aqui, certo? Vou botar ele aqui mesmo. Então, pessoal, Target Code. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou botar um botão. E esse botão aqui, eu quero que ele se comporte, que ele execute um código se eu estiver usando o iPhone. Eu quero que execute outro código se eu estiver utilizando o Android e outro se eu estiver usando pelo Windows Phone. Tudo isso tu pode estar implementando, pessoal. Isso é uma coisa realmente show de bola mesmo. Então é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, e fosse botar aqui vídeo aulas Neri agora e compilasse isso aqui para o Windows Phone, certo? E ele ia executar, mostrar essa informação do Windows Phone. Se eu mandar rodar para Android, vai mostrar no Android. Se eu mandar isso aqui pro Apple, vai mostrar iOS, sei lá, normal. Só que por quê? Porque aqui eu boto códigos, o que? WinDev. Agora, vamos supor que daqui para baixo eu gostaria que ele fosse executar algo que fosse específico do Android ou do iPhone ou do Windows Phone. Então, executa algo específico. Olha só, pessoal, então que interessante que nós vamos fazer agora. Então, aqui, gostaria de dividir isso aqui. Vem aqui em Code, clique em Code, clique em Target Code, New Area, e aqui eu poderia dividir esse cara aqui. Por exemplo, eu quero que essa primeira área aqui seja do Android Application, beleza? Joga, clica para baixo aqui, ok? Olha o que vai acontecer. Então tudo que eu programar aqui dentro, pessoal, porque aqui tudo que eu programar aqui era relacionado ao Java Application, certo? Android, ou seja, programação específica para Android, ok? Então aqui é muito legal mesmo. Então olha só, ele só vai executar o que botar aqui se eu estiver usando Android, tá certo? Então, se eu não estiver usando Android, ele não executa isso aqui dentro, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Usando Android. Esse cara aqui, ele só vai executar se eu estiver trabalhando aqui com o Android, tá certo? Então, se nós executarmos esse cara aqui, vejo que na verdade esse cara aqui está sendo, deixa eu mudar esse cara aqui para ser o primeiro a ser executado, certo? Que é esse cara aqui. Olha só, pessoal. Então eu vou rodar esse cara aqui, tá? Eu vou clicar aqui nesse botão, ó, vídeo aulas Neri usando o Android, tá certo? Se você não estiver usando o Android, eu estou usando aqui o iOS.
certo? Veja que não estou trabalhando com Android, certo? É com iOS. Então vamos testar esse cara aqui, certo? Bom, simulador, diferente um pouquinho. Bom, aqui a gente teria que ajeitar ainda para ele iOS, mas ó, olha só. O que deu aqui? Ah, esse aqui deu o exemplo anterior ainda. Ah, esse aqui, veja que deu o exemplo anterior aqui ainda. Esse cara aqui, ele não executou. Porque, veja que quando eu estou no Android Application, o primeiro é o Target Code. Quando eu volto para o iOS, o primeiro voltou para o WinTest. Voltamos também. Também vamos dizer que ele vai ser o primeiro aqui. Tá certo? Também. Então, veja que ele vai ser o primeiro. Ou tu poderia ir direto nesse outro aqui, ó. Ele também vai dar certo. Visitar essa janela. Ó, aqui, ó. Claro que teríamos que ajeitar, né? Ele não ficou aqui 100% ajeitado, a gente teria que dividir a tela e ajeitar, mas tudo bem. Olha o que aconteceu aqui. Executou alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu estou no iOS. Entenderam, pessoal? Agora, se eu voltar para o Android aqui e testar com o Android aqui, vamos testar aqui no Android Simulator aqui, ó, executou. Por quê? Porque eu estou com o Android. Certo? Então, essa é a diferença. Ah, mas eu quero que ele execute alguma coisa se eu tiver com o iOS. Tudo bem. A gente pode clicar aqui, ó, adicionar aqui um código para iOS Application. Certo? Olha aqui, ó. E agora aqui eu poderia colocar um código que fosse específico usando iPhone. Certo? Então aqui seria um código específico se você estivesse trabalhando com o iPhone. Certo? Vamos voltar aqui para ele. iOS aqui, veja que agora estou no iOS aqui. Vamos testar ele aqui, direto aqui, certo? Vamos clicar aqui, ó, videoaulas usando iPhone. Olha que coisa fantástica, pessoal. O que foi que vocês fizeram? Nós criamos uma aplicação que, dependendo do celular que eu estiver utilizando, ele vai executar uma coisa ou outra. Então seria o mesmo que eu dizer, ó, se eu estou utilizando Android, execute isso. Se eu estou utilizando iPhone, execute isso. Tá certo? Então isso acaba facilitando muito, mas muito mesmo a vida, porque aí tu pode trabalhar com algo direcionado, específico. Aí tem os programadores que conhecem, que dominam, por exemplo, o Objective-C do iOS, eles podem programar algo específico aqui para ele. Tem outro pessoal que domina lá Android, vem aqui e cria algo específico para Android e assim por diante. E claro que eu poderia vir aqui, ó, adicionar mais uma área para o Windows Phone. Olha o que aconteceu. Agora nós temos aqui mais outras áreas aqui, ó. Estão vendo aqui? Então aqui eu tenho aqui, ó, clico aqui, ele maximiza para o outro, ou clico só em Android, vai mostrar só Android, ou clico aqui, ele ia mostrar somente para o Windows Phone, certo? Usando Windows Phone. Claro, não preciso testar tudo isso aqui também, mas olha só, aqui já seria tudo ele para Windows Phone, tá certo? Ou claro, a gente pode vir aqui também e restaurar aqui essas janelinhas aqui, certo? E estar dividindo isso aqui também sem nenhum problema, tá certo? Então, pessoal, é muito legal isso daqui mesmo, muito fácil de ser implementado, tá ok? iOS aqui, Android Application, tá? Vai clicando aqui, ó, clica aqui para direcionar, para pegar só um deles. Se tu quiser, tu pode pegar esses caras todos aqui, ó, certo? E deletar esse cara aqui e esse cara aqui. Aí eu posso vir aqui em Target Code, pegar, primeiro quero que seja o Windows Phone, certo? Aliás, o Android, joga para baixo. O segundo eu quero que seja onde é que tá? iOS, joga para cá, para o Target 2. E o terceiro, vou criar mais um que fosse aqui para o Windows Phone, joga para baixo. E aí nós temos os três aqui novamente, certo? Aqui, ó. Então aqui seria iPhone, por exemplo, né, se tivesse com iPhone ou o Apple, iOS, vou botar aqui o Windows Phone, certo? Beleza? Então, pessoal, show de bola, esse recurso é fantástico, aproveitem ele. Até mais e tchau!